Salve, salve, minha galera do bem! Tudo bom com vocês? Ao longo da história da humanidade, os cientistas fizeram milhares de descobertas incríveis. Pode até parecer que eles não têm mais o que encontrar, não é não? Mas não é bem assim. No século XXI, nos últimos anos, os pesquisadores fizeram descobertas que mudaram a história como a conhecemos, como a impressão 3D, o escaneamento a laser e muitos outros avanços. Além disso, os cientistas descobriram muitas coisas extraordinárias, tanto no subterrâneo, bunkers encobertos pela terra, como nos oceanos, versões do Stonehenge e até novos guerreiros em miniatura de terracota. Então, prepare-se para ver as descobertas mais incríveis feitas nos últimos anos. Mas antes, já convidamos você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Assim, sempre que subirmos um novo vídeo, você será notificado. E claro, se gostar do que assistir, não saia sem antes nos deixar aquele like gigante. Bunkers subterrâneos. Nossa primeira parada é na costa da Dinamarca, onde após uma grande tempestade, moradores locais notaram algo estranho na praia. Sob a areia havia camadas ocultas de ferro que não davam para ser desenterrados. Quando os especialistas foram até o local, descobriram então 3 bunkers nazistas enterrados no meio da praia turística. Mas estes não eram apenas caixas de ferro, e sim um sistema organizado de bunkers. Hitler desenvolveu este projeto em 1941, quando visitou a França, não oficialmente. O esquema era para seu exército pegar qualquer um de surpresa a qualquer momento, na beira do mar. O plano foi construir estes bunkers ao longo da costa, também da Espanha e Noruega, incluindo, lógico, a Dinamarca, que foi então um local militar adequado, com campos minados e artilharia antiaérea. Mas por que estes bunkers faziam parte deste projeto de Hitler? Eles consideravam este lugar estratégico na Segunda Guerra Mundial. O projeto foi cancelado e o exército se retirou dos bunkers. Alguns foram encontrados nas matas e outros acidentalmente descobertos. Estes bunkers foram conservados por mais de 70 anos pela terra. E neles haviam restos de lixo, garrafas, cartões de visita que estiveram enterrados na escuridão do interior dos bunkers. Eles possuem uma grande rede de túneis, acomodações e alojamentos. O mais interessante é que os bunkers foram construídos de certa forma por escravos, prisioneiros de guerra, pertencentes à Holanda e França. O sarcófago de Alexandre o Grande. Arqueólogos encontraram um sarcófago com a múmia de Alexandre o Grande. A data coincide com que o governante deixou este mundo, 323 anos antes de Cristo. Os trabalhadores ficaram chocados quando derrubaram um edifício residencial na cidade de Alexandria. Somente a 5 metros de profundidade, eles encontraram um fragmento gigante de uma estátua debaixo do prédio. E por lá foi encontrado um sarcófago preto gigante, pesando 30 toneladas. É claro que logo os engenheiros militares e arqueólogos foram chamados. Afinal, todos estavam com receio de abrir o sarcófago, devido à lenda de maldições para quem abrisse um sarcófago. Este sarcófago possui 2,5 metros de comprimento e cabe mais de uma pessoa dentro. Por lá havia 3 múmias de soldados. E lógico, os arqueólogos não sofreram nenhum tipo de maldição. Foi uma grande surpresa, pois eles achavam que encontrariam ouro e pedras preciosas. Mas não, acharam somente um ensopado de múmias com um cheiro horrível. As múmias se transformaram em uma grande sopa de ossos devido ao embalsamento incorreto. Mas como os soldados comuns acabaram neste sarcófago? Os arqueólogos chegaram à conclusão de que um nobre rico estava preparando um túmulo para si mesmo, mas que por algum motivo seu projeto foi abandonado e como resultado o sarcófago foi utilizado por alexandrinos mais pobres. E não é o sarcófago de Alexandre o Grande, como dizem pela internet. O novo exército miniatura de terracota. Grandes descobertas sempre são feitas ao redor do mundo. Vocês se lembram do exército de pedra encontrado na China, né? Bom, arqueólogos encontraram um segundo exército de terracota no fundo de uma pedreira no oeste da China. Para sermos mais precisos, uma terracota em miniatura, uma verdadeira cidade, com figuras de músicos, carroças e até torres. Há 2000 anos atrás, um antigo príncipe chinês queria 300 guerreiros para protegê-lo
em sua vida após a morte. Embora a altura das estatuetas não ultrapasse os 30 centímetros, ele achava que comandaria este exército em outra vida. Os servos de pedra então foram enterrados com o governante, não como escravos, mas sim como guerreiros de terracota. Na verdade, estes salvavam vidas de pessoas. Além disso, os guerreiros parecem bem realistas, até com marcas de expressão, assim como os líderes maias. Basta olharmos este rosto bem esculpido e cheio de detalhes. Mas como eles tinham tecnologia tão perfeita para tal feito? Parece até a obra de um grande artista, onde a areia e a argila continuaram intactas. O túmulo maia. Falando em maias e como é fácil reconhecer um líder maia, olhem este túmulo de várias toneladas. Já de cara se imagina ser para um grande líder. Este magnífico edifício é um templo maia construído como uma tumba para um governante lendário. Por lá foram encontrados muitos ossos de tartarugas, peixes e outros animais. Durante a cerimônia fúnebre, um ritual era realizado em gratidão ao grande governante, e 6 guerreiros eram sacrificados voluntariamente e crucificados no topo do templo. Vocês se lembram do filme Apocalipto, né? Da mesma forma. O navio de James Cook. Uma pergunta para você, estudante. Quem descobriu a Nova Zelândia? Quem já estudou a história das ilhas sabe que foi Abel Jason Tasman, mas quem reclamou as ilhas foi o capitão britânico James Cook, e os arqueólogos encontraram seu barco no fundo do oceano, que se chamava Endeavour. Mergulhadores então encontraram seus destroços no fundo do Oceano Atlântico, e ainda não está claro de como ele chegou até lá. Depois de ter passado pela Indonésia, Austrália e Nova Zelândia, o capitão Cook fazia contrabando com a França. Então os próprios britânicos afirmaram que o navio era sim, realmente dele. Mas isso é muita sorte, não é não? Pense nisso, são 1.370 milhões de quilômetros cúbicos de água. Imaginemos que a Terra fosse lisa, como uma bola de bilhar. Seria o suficiente para transformar toda a Terra em um gigantesco oceano. Encontrar um navio utilizando apenas um documento de 200 anos atrás é quase impossível. Impressionante, não é não? Mas não tanto quanto esta próxima descoberta, que arqueólogos marinhos dataram de 7.000 anos atrás. No fundo do Oceano Atlântico também, eles encontraram o segundo Stonehenge, idêntico e mais antigo que o Stonehenge do Reino Unido. Este foi encontrado perto da Espanha, debaixo do nariz dos arqueólogos. Mas não foram eles que descobriram, e sim um satélite da NASA, quando o monumento apareceu após a água da costa ter secado em 2019. Especialistas debatem sobre o fato de que o local era onde religiosos se reuniam para cerimônias e sacrifícios. Alguns pesquisadores discordam e acreditam que se trata de um monumento dos moradores de Atlântida, que, claro, é absolutamente possível, devido ao fato de estar por séculos escondido. Mais cedo ou mais tarde, todos os mistérios sobre a história humana serão revelados. E que tal então uma descoberta feita a mais de 380 mil quilômetros da Terra? Das mais recentes descobertas intrigantes feitas na Lua, uma massa brilhante desconhecida, semelhante a um gel, foi encontrada no lado escuro da Lua. O que vocês acham? Em um lugar onde não existe atmosfera ou água líquida e é bombardeada por rochas espaciais constantemente? Para estudar o material, os cientistas tiveram a ajuda da sonda chinesa Yutu-2, sonda que encontrou material. Isto então foi um grande mistério para os cientistas. Sobre o que seria? Os cientistas afirmaram que há muito tempo, como resultado de uma colisão de asteroides no satélite terrestre, a cratera foi formada e junto veio o vidro. E esta massa não é nada macia, e sim solidificada há muito tempo, na superfície da Lua. Em nenhum outro lugar do universo foi encontrado rochas semelhantes, mas elas constantemente colidem entre si. Se você tiver sua própria opinião, nos conte aí embaixo nos comentários. Uma criança de 4.000 anos com um iPhone. Olhem, será apenas uma foto? Será montagem? De acordo com testemunhas, o aparelho funciona mesmo, usando até processos semelhantes ao Wi-Fi moderno. Este objeto, ou esta descoberta incrível, foi feita por pesquisadores durante escavações. Esperamos que a Apple não esteja plagiando tecnologias do tempo antigo. Mas como isso? No Antigo Egito existiam tecnologias tão avançadas assim? Teóricos dizem que sim, que eles eram associados com alienígenas. Por isso, a tecnologia chegou até eles diretamente do espaço. Mas depois de uma análise de carbono, o aparelho foi classificado como verdadeiro. Os arqueólogos então acharam que era algum tipo de brincadeira ou alguma publicidade da Apple. Quando vemos uma descoberta como essa, imaginamos que tudo é possível.
Mas e se realmente for real e o que sabemos sobre os povos antigos seja somente a ponta do iceberg? O Castelo do Rei Arthur. Uma descoberta fez os pesquisadores relerem todos os romances ingleses sobre o Rei Arthur. Como parece, ele realmente existiu. Os arqueólogos descobriram ruínas de um castelo na Inglaterra, muito remanescente de Camelot, e que poderia ter evidências do personagem de Conto de Fadas e sua espada, junto de seu mago Merlin. E isso não foi inventado. Mas lendas são inventadas, não é não? Será só suposições? Primeiro, as ruínas foram encontradas próximo à aldeia de Tintagel. Em segundo lugar, as ruínas datam do século V ou VI, como os livros. E em terceiro lugar, amostras de cerâmicas e vidro foram encontradas no castelo, que indicam ter sido povoado por pessoas de alto escalão, que bebiam vinho turco e comiam azeitonas da Tunísia. Isto então ajudou os pesquisadores a estabelecerem que o proprietário do castelo medieval era realmente o Rei Arthur. Mas mesmo com todas as escavações no local atualmente, ainda não existem claras evidências sobre o fato. O maior esqueleto de dinossauro já encontrado. Agora te mostraremos a maior descoberta, feita em 2018. Os arqueólogos japoneses estavam trabalhando em escavações no deserto de Gobi, na China, quando encontraram o esqueleto de um dos maiores dinossauros conhecido pelo homem. Olhem, é quase 17 metros de comprimento. Só por comparação, a baleia azul atinge até 20 metros e pesa cerca de 40 toneladas. Agora imaginem as patas deste animal, ou seus dentes então. Pelo que parece, eles existiam em todos os continentes e com o tamanho de 2 caminhões, poderia comer facilmente um carro popular. O mais incomum é que este tipo de dinossauro de 65 milhões de anos atrás não tinha nada a ver com estes de 5 metros mostrados em Jurassic Park. O maior esqueleto encontrado até então era de 12 metros. Então agora o recorde foi batido, e isto se trata de um evento histórico. Mas como eles o encontraram nessas areias de Gobi, que é literalmente o maior deserto da Ásia? Durante as escavações, eles encontraram pegadas, acredite ou não, de um dinossauro bípede. Uma descoberta extraordinária. Quem que não sonha em encontrar tesouros enterrados em nossos quintais? Quem sabe, né? Tudo é possível. Bom, por hoje é só. Até a próxima e um forte abraço. Tchau, tchau.